nós em algum tempo, em algum lugar, porque tudo que emanamos volta para nós. A mão que dá é a mão que recebe. E vamos então perceber que aquilo que nós estamos plantando no nosso psiquismo, até que a gente possa fazer uma real depuração, né, de tudo isso, a gente vai ficando preso a todos esses cenários. Há uma necessidade de tudo voltar para o lugar na natureza. Então eu refletia como quando nós nos ferimos, como o corpo quer voltar, quer devolver, né, a ordem das coisas. A natureza em si quer devolver a ordem das coisas. Então, é uma lei até que natural, né? Se a gente pensar que aquilo que está fora do lugar quer se equilibrar. Em algum tempo, isso quer se equilibrar. Por mais que, às vezes, em alguns momentos, pareça que nós não tenhamos consciência, isso está plantado dentro de nós. Cada ação, então, gerará uma reação. Toda imperfeição gera um sofrimento. Toda deformidade de caráter produz uma aflição. Todo comportamento injusto atrai sofrimento para a nossa vida. Toda deficiência na nossa formação moral trará algum tipo de provação. As causas estão sempre na nossa intimidade. Quantas vezes a gente, então, como a gente falou daquilo que a gente mesmo causa, quantas vezes nós, assim, por invigilância, ou o Evangelho também nos disse sobre ordem, né? Então é a questão da disciplina também, como muitas vezes a gente está invigilante com coisas diárias. Então, às vezes você acordou, você sabia que você podia acordar 15 minutos antes para fazer as coisas sem pressa, mas você acorda em cima da hora e já acorda num estado acelerado, num estado agitado, né? E quantas vezes, assim, eu percebo eu mesma, quando eu estou numa ansiedade, numa aceleração de pensamento, de sentimento, quantas vezes eu acabo prejudicando outras pessoas, porque eu acabo acelerando outras pessoas. Então a gente pode ir para a rua e pega um farol e aí a gente vai dar uma buzinada, né, para alguém, ou a gente vai se estressar com pessoas que não têm nada a ver com o contexto. Então é uma bola de neve. Às vezes é uma situação pequena que a gente está causando aflições para nós mesmos. Então, fazer essa análise como um todo, né? A gente está falando de coisas pequenas, mas nas nossas relações, né? Como que eu estou me comportando diante de situações, aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou gerando. Então, lembra que o tempo inteiro você está gerando alguma coisa. Então, e algumas coisas são dessa vida mesmo. Então, se você, como eu disse do ambiente, você está num determinado ambiente, vamos colocar assim que você nasce num determinado ambiente, né, que você faz lá junto com os espíritos, né, ajudadores desse processo todo, né, da reencarnação. Então, você assume um roteiro que seria interessante para o seu progresso. Então, você nasce num determinado ambiente, parece que você já vem num ambiente de provação. Às vezes a gente pede por isso. A gente pede justamente para que a gente possa, como eu disse, equilibrar, né, os débitos que a gente tem. Mas quando a gente chega aqui, a gente quer pedir para que não passe por isso. Ao invés de iluminar, é o que eu falo. Ainda que passemos por algum karma, o propósito real do karma é que você coloque amor em cima de tudo isso. Então, se você vive num estado de briga profunda com tudo, aí a gente se pergunta se realmente você está fazendo isso de forma consciente. Então, a maneira como você olha vai fazer toda a diferença. O ambiente, então, ele pode ser propício, você pode buscar ambientes que você buscava, por exemplo, no passado também. Determinadas situações que você tinha afinidade no teu passado, como vícios, que você vem buscar de novo nessa existência.
Parece que você cai em situações que é como que às vezes parece que ciladas para você. Mas é justamente aí que as provas estão se fazendo para que você possa vencê-las. Então, olha para isso com força de vontade, de que o ambiente não determina. Então, você pode receber uma influência de um espírito, você pode receber a influência de uma situação, mas ainda assim nós recebemos o poder de escolha. Ainda assim nós recebemos o poder do livre-arbítrio. E aí é que se forma tudo na nossa vida. Aí é que vão se formar os karmas. Que podem ser, já que são... o karma vem, né, da palavra do sânscrito, né? Que significa que para toda ação existe uma reação. Como a gente está falando, é uma lei, né? E depois, né, isso, né, essa palavra virou bastante popular. Depois a gente foi esbarrar aqui, né, nas próprias leis aqui, né, que o Evangelho, que o Espiritismo vem realmente reforçar. Então é uma lei muito antiga, né, assim, tal de que, como Jesus já disse, né, nos Evangelhos, que ali na passagem de Pedro. Então, muitos dos nossos sofrimentos, sim, né, estamos provocando, até mesmo conscientemente. Então, se você está passando por uma situação que você está dizendo sim a uma coisa que está te fazendo muito mal, né? Às vezes, quando você está caindo, é prazeroso, né? Mas você cai mais uma vez, cai mais uma vez, cai mais uma vez. E quantas vezes isso acontece com o vício? E aí chega uma situação que você não consegue mais sair. Porque em algum momento você fez uma escolha equivocada. Então, essa é a importância da gente sempre pensar para onde a gente está indo e que sempre, você pode sempre purificar, né? O teu caminho, a tua vida, as tuas escolhas. Vamos ler um pouquinho aqui agora sobre... Eu quero pegar um pouco de referência agora do autor Deepak Chopra. Ele fala, né, no seu livro 7 Leis Espirituais do Sucesso, ele também fala um pouquinho da lei do karma, ou de causa e efeito. Uma abordagem inteligente também que eu gostaria de estar complementando. Então ele diz assim, que toda ação gera uma força energética que retorna a nós da mesma forma. O que semeamos é o que colhemos. E quando escolhemos ações que levam felicidade e sucesso aos outros, o fruto do nosso karma é a felicidade e o sucesso também. Karma é a eterna afirmação da liberdade humana. Nossos pensamentos, nossas palavras, nossos atos são fios de uma rede que tecemos ao redor de nós mesmos. Tanto você quanto eu somos escolhedores infinitos. Em nossa vida, a todo momento, entramos no campo de todas as possibilidades, onde temos acesso a uma infinidade de escolhas. Algumas dessas escolhas são feitas conscientemente, outras não. Portanto, a melhor maneira de entender e utilizar ao máximo a lei do karma é estar conscientemente alerta para as escolhas que fazemos a todo momento. Quer que você goste ou não, tudo o que está acontecendo nesse momento é o resultado de escolhas feitas no passado, uma vez que o karma define o nosso destino. Infelizmente, muitos fazem escolhas inconscientes e por isso acham que não são escolhas, mas são. Se eu te insulto, é provável que você escolha se ofender. Se eu lhe faço um cumprimento, é provável que você escolha se sentir grato e envaidecido. Pense bem, é sempre uma escolha. Eu posso insultá-lo e ofendê-lo e você escolher não se ofender. Da mesma maneira, eu posso te fazer um cumprimento e você escolher não se sentir envaidecido. Em outras palavras, toda pessoa constitui, mesmo sendo um escolhedor infinito, um feixe de reflexos condicionados. Eles são disparados constantemente por circunstâncias e por pessoas, resultando em comportamentos previsíveis.
Esses reflexos condicionados são iguais a um condicionamento, por exemplo, de um cão. E aí vamos falar um pouquinho disso. Então, muitas vezes parece assim, essa questão da influência, até mesmo das suas tendências. Você tem tendências. Você sabe que você tem boas tendências e más tendências, que você traz de uma resposta a estímulos que você já experimentou no passado. Só que, diferente de um cão, nós somos herdados de uma inteligência muito maior, não que eles não tenham, né? Mas o poder de discernir o certo e o errado. O poder de observar o nosso próprio corpo e a nossa própria consciência, porque o nosso corpo sempre nos dá sinais de que certas coisas são confortáveis ou desconfortáveis, então você começa a se sentir angustiado, o seu corpo sente. Você começa a se sentir ansioso, o seu corpo sente. Quando você faz algo que gera o bem para você ou para o outro, a sensação é de plenitude, é de muita paz. Da mesma maneira, quando você prejudica alguém, nesse exato momento, né? É aquilo que está disparando também um conteúdo em você. Mesmo que esse conteúdo seja disparado depois, porque às vezes estamos em estados de cegueira tão grande que às vezes achamos que determinado erro é certo para aquele momento. Depois que a gente tira determinados véus de ilusão, a gente começa a se sentir arrependido. O arrependimento, então, muitas vezes é uma porta, aquela porta de reflexão que a sua consciência te aponta. Acho que eu não fiz da maneira certa, eu não fiz tudo o que eu poderia fazer naquela situação, para aquela pessoa, ou para mim mesmo. Então, como eu digo, tudo volta, né, ao seu estado original, que o nosso estado é de luz, é conexão com o divino, mas às vezes a gente está fora e distante disso. Então, apesar de nós termos condicionamentos, ainda assim a gente tem um poder de escolha. Eu estou com uma imensa vontade de. Aí entra o discurso de Jesus: se teu olho te leva a pecar, arranca-o. Às vezes você sabe que teu olho te leva. Aí você está diante de um enfrentamento de um desconforto. Às vezes de fazer uma coisa que não necessariamente você quer, mas que é o melhor para você naquele momento e para as pessoas envolvidas. Aí é quando entra o raciocínio, a capacidade de discernimento, né? Se o tempo inteiro eu estou plantando o meu futuro, eu preciso escolher certo nesse exato momento. Se você parar um pouco e começar a observar suas escolhas no momento em que elas ocorrem, mudará esse aspecto de inconsciência. O simples ato de observar transfere todo o processo do terreno do inconsciente para o terreno do consciente. Então, esse procedimento, escolher e observar conscientemente, é muito enriquecedor. Então, é o que a gente falou agora. A gente procurar estar mais consciente. A gente não tem que sair fazendo a primeira coisa que vem na cabeça. Nós precisamos, então, equilibrar essa parte instintiva nossa que foi, em muitas épocas pretéritas, motivo de coisas desastrosas. Entre a infinidade de escolhas disponíveis a cada segundo, só existe uma que trará felicidade a você e aos que estiverem perto. E quando você faz essa escolha, ela resulta numa forma de comportamento chamada de ação correta espontânea. A ação correta espontânea é o momento certo. É a resposta certa para uma situação no instante em que ela é dada. É a ação que nutre você e todos os que estão influenciados por ela. Não tem como evoluir sozinho, gente. Então, mais uma vez, te lembra disso, que tudo que você faz acarreta resultados na vida dos outros também. Você é uma energia, então, até não fazendo nada, né? Você emana alguma coisa. Tua energia de preguiça, tua energia de procrastinação,
tudo emana alguma coisa. Você sempre está tirando algo, né? Você está prejudicando algo, você está influenciando algo. Nós estamos acompanhados pelo plano invisível. Aqueles que te veem também às vezes são sugestionados, como são às vezes sugestionadores. Então estamos em constante troca e precisamos lembrar disso. As nossas escolhas sempre afetarão o universo à nossa volta. E o karma passado? Como ele te influencia agora? Então, 3 coisas que podem ser feitas em relação a isso. Uma, pagar os débitos do karma passado. A maioria das pessoas escolhe fazer isso, embora inconscientemente. Então, aqui quando reencarnamos, nós trazemos isso, né? De forma que passamos por um esquecimento, mas estamos sendo levados, como disse, a consertar as coisas. Então, às vezes, você encarna com o teu inimigo. E mais uma vez a gente pensa, a gente quer às vezes se livrar disso. Às vezes a gente não quer olhar para isso. Mas pode ter certeza que um desafeto, né? Um desafeto está sempre se relacionando com você. Um desafeto está sempre comunicando com você, porque é impossível que a gente tenha assim uma aversão tão grande, né, com alguém que a gente conheceu agora. Eu não vou com a sua cara. Como você é capaz de amar profundamente uma pessoa que parece que você conheceu agora? Então, o tempo inteiro, gente, a gente tem encontros, né? Que na verdade são reencontros. Então, nós temos sim os afetos passados aí que a gente tem, né, novamente, esses reencontros para nos ajudar, porque se esse planeta é de prova e expiação, pode ter certeza que também tem muito aliado, né? Sabe, se a tua prova é difícil, te lembra que em nenhum momento da maior dificuldade, como Jesus disse da questão dos ombros, né? Não tem um fardo maior, né, que será colocado no teu ombro. É na medida do teu progresso, a medida do teu caminho, aquilo que realmente você dá conta. Mas a gente tem muita auto-observação negativa, que às vezes a gente acha que não vai dar conta de determinadas coisas. Se está manifestado agora, é porque tem um recado para você. Então busca esses aliados, busca na oração, na prece, no estudo, no conhecimento, como eu digo, na tua tribo. Cada um de nós temos a nossa tribo aqui, né? Tribo de amigos espirituais, encarnados e desencarnados, a quem podemos recorrer. Então, nos momentos de maior dificuldade, você sempre vai ter uma mão amiga para te ajudar a continuar a seguir. E ainda fomos premiados com a ajuda de um mentor amigo, que acompanha a nossa evolução e que nos ajuda a cada momento. O grande problema é que às vezes a gente não se ajuda. E que às vezes a gente não dá espaço para as coisas boas acontecerem para a gente. Então é a gente que se fecha. Mais uma vez, causas das aflições. O Evangelho também nos diz em outra passagem sobre os tormentos voluntários. Alguns estão acontecendo porque você está se colocando neles. Alguns estão acontecendo porque você teima em aceitar ajuda. Teima em modificar aquilo que você precisa modificar. As coisas não vão começar a melhorar se você não mudar o seu jeito de olhar as coisas. Então, torna menos pesado. Até Jesus se permitiu ser ajudado, né, no momento que lhe ofereceram para carregar a cruz, nos dando sempre o exemplo que nós precisamos uns dos outros e nós temos que aceitar a mão que nos é ofertada. Às vezes a gente só precisa de uma dose extra de coragem, de força, e aí respira fundo e continua caminhando, não é assim?
Então não queira ser super-herói na tua vida. Tem horas que você precisa, sim, de uma força extra e o próprio Jesus te disse: vinde a mim os que estão cansados e eu vos aliviarei. Então lembra disso, sempre a recorrer, né? A ajuda nunca será negada para quem busca de coração. Mas lembra uma coisa, a espiritualidade não trabalha com preguiçoso. Faça a tua parte. Tudo é merecimento na nossa vida. Te esforça, faz tua parte. E a espiritualidade sempre vai trabalhar com você. Os bons espíritos não estão aqui, gente, para fazer aqui a nossa vontade o tempo inteiro. As coisas não são de graça, gente. A gente terceiriza muito a nossa fé, pedindo para o outro vibrar por você, o outro rezar por você, e você não faz o que você precisa fazer. Você continua com os mesmos pensamentos negativos, a mesma postura, então não vai mudar, gente. Pensa com carinho nisso. Vamos continuar aqui. Então a primeira coisa é você resgatar, pagar esses débitos. Nada no universo fica sem pagar, vamos colocar aqui. Então a gente precisa começar a fazer esse acerto de contas. E isso, aí a gente tem a segunda coisa em direção ao karma, que é transmutar, transformar o seu karma numa experiência mais agradável. Você pode se perguntar, quando está pagando um débito, o que eu estou aprendendo com essa experiência? Por que isso está acontecendo comigo? Qual que é a mensagem que o universo está me transmitindo? Como eu posso tornar útil essa experiência para os meus semelhantes? Ao fazer isso, você enxerga a semente da oportunidade. Por exemplo, se você quebrar a perna jogando bola, se pergunte: o que essa experiência está me ensinando? Que mensagem o universo está me ensinando? Que mensagem o universo está me enviando? Talvez seja a mensagem de que você precisa diminuir o ritmo, ter mais cuidado, atenção com o seu corpo da próxima vez. E talvez o seu propósito seja transmitir aos outros o que você sabe. Então, ao se perguntar como eu posso tornar mais útil aos meus semelhantes, talvez você decida compartilhar o que você aprendeu com as pessoas, com mensagens, com um livro, né? Dessa forma, enquanto você paga o seu débito com o karma do passado, você está convertendo em ajuda para as outras pessoas. A terceira maneira de lidar com o karma é transcender, ou seja, entrar em contato com o seu íntimo, com a alma, com o espírito, como lavar a roupa suja no riacho. Cada vez que você mergulha a roupa na água, elimina algumas manchas. Continua mergulhando e a roupa vai ficando cada vez mais limpa. Você limpa, vai transcendendo os obstáculos do seu karma, entrando e saindo do seu eu profundo, do seu íntimo. E para isso a meditação também sempre vai ajudar. Então é isso, gente. Pensa assim que tudo que precisa ser equilibrado vai ser equilibrado de alguma maneira. Pode ser que uma pessoa que assassinou numa outra vida, não necessariamente ela tenha que ser assassinada nessa existência. Mas às vezes essa mesma pessoa, ela vai trabalhar em função de auxílio à vida, por exemplo, trabalhando na medicina, salvando vidas. Cada caso é um caso, gente. Não é porque aconteceu determinada coisa com a gente que a gente vai sofrer da mesma forma, da mesma forma igual. A lei sempre vai nos falar que é preciso o aprendizado e a depuração, porque é só passando por determinadas situações na nossa vida que a gente vai equilibrar essa consciência que nós temos, essa purificação, resgatar muitas coisas que nós trazemos. Hoje, gente, nós temos uma infinidade de espíritos aí se suicidando, que não estão dando conta daquilo que assumiram, né? Às vezes, alguns de nós, embora não chegando à atitude tão drástica, nós estamos também
procrastinando demais. Nós estamos deixando demais as coisas que nós precisamos fazer. Nós estamos fugindo das situações. Eu faço a pergunta para você sobre desafetos. Esses desafetos, em algum lugar, em algum momento, nós precisaremos equilibrá-los. O único caminho, né, é sempre o caminho do amor. Então, o caminho do perdão, sim. O caminho de colocar as coisas no lugar. O caminho da gente começar a fazer as coisas com mais gentileza. Da gente entender que muitos dos nossos problemas estão ligados a relacionamentos. E que a gente precisa começar a fazer as nossas ações de forma mais consciente. Então, não dá mais olho por olho, ficaremos cegos. Alguém tem que começar a cortar essa vontade de fazer justiça pela própria mão. O amor tem que vir. É só o amor que começa a pôr as coisas no lugar. Se soubéssemos dos males que estaríamos adquirindo quando lesionamos os outros, às vezes uma mão que agrediu alguém que numa encarnação posterior vai nascer sem uma das mãos, às vezes o mau uso das finanças, onde ele vai ter algum aprendizado justamente sobre finança na vida seguinte, às vezes passando por situações de pobreza. Toda falta de amor vai sempre nos fazer voltar para esse aprendizado, aonde você não foi até o fim do seu ano letivo, você vai ter que repetir de ano. Assim como existem os karmas individuais, existem também os karmas coletivos. Então nós vamos ver às vezes catástrofes acontecendo. Mas tanto as famílias envolvidas, tanto as pessoas envolvidas, haviam também alguma coisa para depurar naquela situação. E eu digo também que até mesmo dessas catástrofes a gente percebe o quanto a luz está sempre trabalhando, porque às vezes a dor realmente ela vem para aprimorar, ela vem para corrigir, ela vem para aperfeiçoar, né? Ela vem para despertar um sentimento. Quantas pessoas em torno de perdas às vezes vão se unir com outros membros da família, às vezes vão despertar a vontade de fazer determinadas obras de caridade no seu caminho, perto à sua volta. Então, o que a gente sabe é que tudo está em constante movimento, que nada está fora do lugar, que tudo está concorrendo para o nosso progresso, mas que o livre-arbítrio é fundamental. Então, peça aos espíritos superiores que te deem a força de lidar com aquilo que você precisa passar, de depurar e limpar o seu karma negativo, porque você pode ter um karma positivo também, ações e reações originadas de boas ações, e tudo fica escrito em algum lugar. Nós só nos aprimoraremos quando tivermos disciplina de fazer as coisas de uma forma boa, de uma forma melhor. Nós temos sempre oportunidade. Se você não conseguiu agir de forma tão amorosa com teu filho, e aí nasce um neto, e aí você tem mais uma chance de desenvolver amor. Se talvez você não agiu de forma tão bacana num outro relacionamento passado, você tem a chance agora de realmente começar do zero. A vida o tempo inteiro te dá chances de começar do zero. A vida o tempo inteiro te dá chances de começar de novo. Mesmo que sejam pessoas diferentes, o que importa é a lição.
eu e você seremos esquecidos. O que importa é a lição que fique. Aquilo que realmente aprendemos. Então, que o nosso espírito aprenda a não mais precisar se ferir a todo tempo e ferir o semelhante. Entenda, então, quais estão sendo as causas atuais das suas aflições, que dependem exclusivamente da sua postura. Talvez não precise tanta coisa para você ser feliz. Talvez você precise, de forma mais simples, organizar a sua vida, estar presente para o que precisa estar, tirar um pouco da tua boca essa reclamação toda, pedir a Jesus a serenidade para você lidar com aquilo que você precisa. Podemos sim sempre gozar de felicidade se nós temos um estado de espírito mais tranquilo. Podemos resgatar débitos sem tanto peso. Podemos transmutar as coisas muito mais rápido do que vimos transmutando. Não precisamos arrastar encarnações. Arrastamos encarnações ainda, porque o motivo é único, é o orgulho. O orgulho não nos deixa aprender. O ego quer sempre as coisas do nosso jeito, pensando em si, mas não pensando no outro. Então, é hora de realmente nos conscientizarmos profundamente de onde estão as ervas daninhas hoje da nossa existência. O que você tem que começar a fazer que você não está fazendo. Reforma íntima é exercício. Quando você sanar um aprendizado, quando você resolver alguma coisa dentro de você, você não precisa repetir de novo. Então, de olho aberto, de coração aberto, nada que você está passando é de graça. Tudo tem propósito. Tudo tem um porquê para você. Ainda que viemos com essa frase, eu não sei o que eu fiz para merecer isso. Sim, às vezes você não sabe. Mas nada está fora do lugar. E pergunta: o que você está fazendo agora para manter determinadas situações na tua vida? Porque a vida começa agora, nesse exato momento. As suas escolhas, a maneira como você está fazendo determinadas coisas. Poder do sim, poder do não, como eu digo. A importância do limite, a importância de sair de situações, às vezes, também que possam realmente fazer um mal imenso para você. Nós temos que escolher o tempo inteiro o caminho. O caminho do equilíbrio ou desequilíbrio. E sim, nós podemos estar equilibrados no meio de uma provação. Ninguém está falando que a gente precisa sair dando gargalhada no meio de uma provação. Às vezes, no meio de uma luta, a gente precisa muita concentração para a gente chegar até o fim, para a gente conseguir vencer. Mas o sentimento de uma vitória vencida, né? Uma batalha vencida, de algo que a gente concluiu, é muito gratificante. É uma sensação que a gente não está perdendo tempo. Então, pensa na tua vida um dia de cada vez, o que hoje ainda você pode fazer para ter uma postura melhor diante dos teus semelhantes, diante da tua própria vida, diante do teu próprio caminho. Hoje, nessa situação toda. Vamos treinar o amor. O amor, sim, as situações difíceis, as pessoas difíceis. O amor, ele, como diz também o Evangelho, o Paulo, né? Paulo de Tarso. O amor cobre a multidão de erros, de pecados, né? Como diria na época. Então, é só esse amor que vai nos ajudar a irmos mais rápido.
a depositar luz no coração do semelhante, a olhá-lo de uma outra forma, a não ficarmos presos nas coisas que os outros nos fizeram ou no que fizemos, mas que possamos concentrar nas atitudes reais de afeto, né? Não precisamos viver com as pessoas todas embaixo do mesmo teto, mas precisamos viver com as pessoas lado a lado. Todas elas estão na mesma condição, como irmãos. E adquirindo esse sentimento de compaixão, nós podemos sempre pensar na nossa melhor atitude em relação a elas e agirmos sempre de forma verdadeira, de forma ética, nos baseando e nos tomando força a partir das palavras de Jesus. Que esse evangelho realmente possa nos transformar, que possamos crescer a cada dia, que possamos parar de evitar o nosso crescimento. Porque quando a gente quer afastar determinada situação da nossa vida, que é simplesmente um aprendizado, e aí é isso que você tem que sentir dentro de você. Existem coisas necessárias e coisas desnecessárias. Algumas coisas que você está passando são necessárias para o seu aprimoramento. São necessárias que hajam para você paciência. Agora, existem outras que são tormentos voluntários. Aí é aquele momento que isso daqui não é positivo para a minha caminhada. Então analisa lá no fundo do teu coração. Cada situação é uma situação. Procura sempre estar junto a Jesus, junto aos seus mentores, em oração, em prece, em estudo, para que você possa viver a sua vida com mais sabedoria, pensando em tudo que você gera, pensando em cada uma das suas escolhas, para que a gente passe então a não gerar mais karmas negativos, para que os efeitos, né, possam ser outros. Diante daquilo que a gente está plantando. Que a colheita inevitável amanhã seja de coisas melhores. A evolução depende da nossa decisão. Vamos pensar nisso com muito carinho. Vamos juntos agora fazer uma prece. Meus amigos, eu não tenho certeza se a transmissão foi completa, porque aparentemente deu algum problema, algum erro aqui, não sei, de conexão ou de transmissão. E caso tenha falhado, né, eu salvei o vídeo aqui e eu vou estar publicando, tá? Deixa eu já deixar os meus endereços antes aqui da prece, para quem quer continuar conectado comigo nos meus estudos, tá? No Facebook, você pode entrar lá, ou no meu perfil, que eu te adiciono, Fernanda Temple, ou no meu grupo Luz do Espírito, Fernanda Temple, onde eu vou postar esse vídeo completo também, caso não tenha ido para alguém. E também alguns estudos, o anúncio das minhas palestras nas casas espíritas, que vocês podem também conferir. A gente está sempre fazendo algumas lives também. Todos estão convidados. Então, Luz do Espírito, Fernanda Temple. Para quem quer conhecer também o meu trabalho como terapeuta, a parte motivacional, tá lá no Fernanda Temple, Motivação e Equilíbrio. E lá também estou sempre postando materiais de autoconhecimento, inteligência emocional e algumas atividades, né, que caso alguém se interesse, possa estar conectando lá com a gente também, trocando informações, tá? Agradeço mais uma vez à Rede Amigo Espírita, a todos os colegas desse trabalho de luz, que possam todos receber um grande abraço, né? Um carinho no coração, na vida de cada um de vocês. E agora vamos nos conectar à nossa prece. Vamos nos imaginar, então, formando essa grande corrente, como se estivéssemos nos dando as mãos. E vamos irradiando uma grande luz.
a todos nós. A mão que dá é a mão que recebe. Então, imagina você doando todo esse amor para todas essas pessoas que também estão conectadas agora. E todos nós vamos receber uma parcelinha disso agora, um pouquinho do coração de cada um. Desejando muito amor, muita alegria, muita paz, muita tranquilidade, sabedoria para lidar diante das adversidades. Isso, vamos sair um pouquinho da situação de pedintes e vamos entrar nesse papel de doador. Vamos doar esse melhor que há no nosso coração. Vamos mentalizando os mais doentes do corpo e da alma. Os mais necessitados, nos hospitais físicos e extrafísicos. Um pouquinho dessa nossa luz indo a todos os doentes. E essa luz vai chegando e vamos imaginando fluidos de cura, bálsamos, remédios, intuições, reflexões, ajuda, a força. Vamos mentalizando os lares em desajuste. Todos os lares onde há ofensa, onde há discórdia, onde há traição, onde há mentira, onde há problemas, mães e filhos, pais, irmãos, esposo, esposa, companheiros. Vamos mentalizando todos esses lares, sendo lá instalados uma energia de muito amor, Jesus chegando com seu exército de luz, inspirando o bem, a harmonia, boas intuições, a prática do Evangelho, a prática de boas ações. Vamos mentalizando os nossos governantes, vamos mentalizando o nosso país. Vamos mentalizando os mais carentes, nas suas maiores necessidades. Sabemos que estão, no fundo, carentes de amor. Onde há desigualdade, onde há fome, onde há dor, vamos levando esse nosso amor, essa bola de luz imensa, chegando a todos os cantos. E assim doando com tanto amor, vamos recebendo agora também uma energia linda, abençoando o nosso lar, nosso trabalho, as oportunidades, os nossos familiares e a nossa própria vida. Gratidão, Jesus. Somos seres tão abençoados e não agradecemos tantas vezes. Nos perdoa pelas nossas tantas dificuldades. Nos ergue de onde paramos. Nos ajuda a tomar decisões mais sábias diante de tudo. Nos ajuda a nos afastar das situações de engano e a entender quais são as situações reais onde precisamos de enfrentamento. Nos dai força, Senhor, diante das nossas tentações e más tendências. Que não nos deixemos ser controlados, manipulados. Que não hajamos simplesmente no nosso instinto, mas pelo nosso coração, incluindo sempre o nosso semelhante. Pensando na vida futura, saudando os débitos do passado,
mas fazendo da presente a melhor encarnação possível, rumo ao nosso progresso, agora e sempre. Que assim seja. Um grande abraço, meus amigos, muita luz para vocês. Continuem tendo um dia de muito amor e uma semana maravilhosa. A gente se encontra aqui na Rede Amigo Espírita na próxima segunda-feira, das 8 às 9 da manhã, no meu cantinho aqui com vocês. Gratidão também a todos pelo carinho, pela amizade, pelas mensagens carinhosas que têm me enviado, né? Quero desejar a todos vocês também esse mesmo carinho. Vamos lembrar sempre que a obra é do Cristo. Estamos aqui como instrumentos. Estamos juntos aqui aprendendo. Eu queria falar um recadinho final. É uma coisa que me veio também para falar, tá? Às vezes, gente, as pessoas se prendem muito. Porque uma determinada pessoa veio de uma religião X, uma religião Y. Eu já escutei algumas pessoas falarem: essa música é católica, essa música é espírita, essa música é evangélica. Dando a minha humilde opinião. Gente, isso é uma bobagem. Tá? É uma bobagem dizer que essa palavra vem de determinada religião ou essa não, né? Discussões tão pequenas, né? O mais importante, gente, em cada estudo, né? Eu acho que tudo que a gente traz nessa encarnação, a minha primeira fé, por exemplo, né? Eu devo à minha mãe aqui nessa encarnação, que me ensinou a ajoelhar diante de um anjinho de guarda, né? E agradecer a vida, que me ensinou a dar as mãos aos meus familiares no momento de refeição. Então, eu queria falar isso para vocês. Tudo que a gente herdou nessa encarnação é muito válido. Nada é perdido, nenhuma coisa é melhor que a outra, nenhuma religião é melhor que a outra, nenhum jeito de pensar sobre Deus é melhor que outro. Então vamos assim parar com esse tipo de coisa, essa discussão boba de que isso está num livro ou não está num livro, né? Eu acho que o mais importante do que está nos livros é o que a gente realmente leva para a nossa vida, para o nosso coração e que nos transforma. É isso, Marinalva. O que importa é o altar do coração. Então, sim, a gente vai passar uma porção de experiências. Quantas vidas você já teve, né? Quantas encarnações eu e você já tivemos? Quantos povos a gente já pertenceu, né? Quantas filosofias já aprendemos, né? Talvez o que sirva hoje para nós, amanhã não vai servir mais, amanhã vai mudar. Tudo está em constante evolução. Então, o que mais importa, gente, é transformar a nossa vida mesmo. E é ter muita amorosidade com o nosso semelhante. É respeitar tudo, todos, né? E assim, né, a gente vai espargindo luz, a gente vai crescendo junto e focando no que realmente importa. Importa a gente olhar para a nossa própria consciência, para o nosso próprio coração e ver de que forma a gente está colocando em ação os nossos planos, né? E parar menos de criticar, debater, né? Coisas desnecessárias, apontar para o outro. Às vezes abrem-se discussões desnecessárias sobre isso. Então é uma vontade que eu tive de compartilhar isso aqui também, tá bom? Muita luz, meus amigos. Um grande abraço e um excelente dia.